Olá, boa noite. De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Ministério da Educação, os cursos de mestrado e doutorado aumentaram para mais da metade nos últimos 15 anos. Como está o cenário da pesquisa hoje no Brasil? Falta investimento? O que os pesquisadores têm feito para prosseguir nos estudos? E mais, como o mercado de trabalho lida com os profissionais que têm pós-graduação? Eles são de fato valorizados? Para quem ainda está no processo de formação, como trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Vale a pena? Saiba mais agora no Jornal da UFO. Na Universidade Federal de Berlândia, existem 51 cursos de pós-graduação e aproximadamente 50% do corpo docente está envolvido. Você vai conhecer agora o Maurício. Ele foi aprovado em primeiro lugar no processo seletivo com bolsa para mestrado, mas optou por fazer a pós-graduação sem bolsa e seguir também a carreira de professor. Vamos saber mais sobre a pesquisa do estudante e como ele concilia tudo isso na reportagem. Maurício estuda mestrado no programa de pós-graduação em Geografia da UFO. A pesquisa dele envolve não só o território brasileiro, mas também a França. Recentemente, o estudante e a orientadora e professora do Instituto de Geografia, Rita Souza, apresentaram os resultados dos trabalhos que estão desenvolvendo em um congresso internacional de arquitetura e urbanismo em Lille, na França. O evento aconteceu no fim do mês de junho. O objetivo do trabalho, da minha pesquisa da dissertação, é fazer uma comparação entre duas regiões, a nossa região aqui do Triângulo Mineiro e também do norte da França. Em que consiste essa comparação? A partir da logística de transportes. Nos dois casos, o governo do norte da França, de Nord-Pas-de-Calais, e daqui da região do estado de Minas, do estado de Minas Gerais, propuseram um acordo, e a partir desse acordo é que a minha pesquisa está inserida. Nós consideramos, durante a pesquisa, que essas áreas são áreas estratégicas na comparação em que a logística atua como suporte de direcionamento de novas atividades econômicas. Então, o objetivo é comparar as ações da logística na região do norte da França e aqui no Triângulo Mineiro, para que possamos então avaliar por meio de um diagnóstico possíveis comparações sobre os efeitos que a logística traz para esses dois territórios. Maurício foi aprovado em primeiro lugar no processo seletivo para mestrado com bolsa, mas optou por seguir os estudos sem receber para investir na carreira de professor. Ele dá aula em uma escola o dia todo. Para conciliar o trabalho com a pesquisa, a alternativa é estudar à noite e aos fins de semana. Maurício conta também que sempre planeja e segue um roteiro de estudos bem certinho para não se perder. Eu penso que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer são uma série de planejamentos do estudo. Quando nós trabalhamos e não estamos frequentando as famosas 20 horas para a gente dedicar exclusivamente à bolsa, a gente precisa ser bastante rigoroso conosco mesmo para estabelecer certos prazos sobre rotinas de estudo, sobre procedimentos. Então, a minha orientadora, a professora Rita, ela vem me auxiliando muito em relação a datas, em relação ao planejamento, para que a gente possa encontrar medidas para não atrasar. Eu sei que é um pouco complicado isso, muitas vezes, porque nós acabamos que o trabalho ele afeta muito a nossa rotina. Eu sou professor de escola particular e muitas vezes o trabalho acadêmico exercido dentro de sala de aula, ele supera o que a gente tem de tempo para a nossa pesquisa. Então, eu penso que uma forma muito importante é estabelecermos um bom relacionamento com o orientador para criarmos um roteiro sobre atividades que a gente precisa fazer. Muitas vezes, então, quando no meio da semana, de segunda a sexta, a gente está trabalhando na escola particular e a gente realmente sacrifica o final de semana para a pesquisa. É um sacrifício que vale a pena porque é uma parte que eu me dedico muito e que eu gosto bastante. Quando eu começo a ver os resultados e discutir isso com a minha orientadora, é algo que me faz ter sentido, sobre estar na universidade, estar cursando. O projeto científico é algo que eu venho desenvolvendo desde 2013, quando eu entrei na UFO, e é algo muito prazeroso. O problema é muitas vezes essa falta de tempo, e muitas vezes a falta de alguns financiamentos para a gente poder desenvolver com mais qualidade. O tempo, e muitas vezes a gente não consegue desenvolver uma boa disciplina, ou mesmo a gente não consegue, com a falta de financiamento, ir em um determinado evento internacional para estar discutindo. Então, vai do sacrifício da gente tirar do nosso bolso, que a gente está trabalhando, e investir na nossa carreira acadêmica, que eu acho que é
fundamental. A professora Rita ajuda o Maurício a organizar tudo isso para que nada fique comprometido. Ela acrescenta ainda que o cenário da pesquisa no Brasil enfrenta desafios como financiamento, o que dificulta o processo de internacionalização da universidade. Hoje, a situação da pesquisa é bastante delicada. Vários cortes de verbas que nós temos sofrido desde o final do ano passado, de modo geral. E isso é muito triste, no sentido de que pesquisas de internacionalização, que são fundamentais hoje para as universidades e para os pesquisadores, têm tido uma série de dificuldades de poderem ser realizadas, né? Então, nesse evento que nós fomos participar na França, para apresentar os resultados da grande pesquisa, que é o projeto Riquezas Compartilhadas, que é um convênio entre Minas Gerais e o Nord-Pas-de-Calais. Houve uma grande dificuldade, por exemplo, para poder bancar a ida do Maurício para apresentar o trabalho dele. Então, houve um esforço, inclusive, pessoal, porque não havia possibilidades pela universidade de conseguir recursos para a ida dele. Então, eu entendo que isso é bastante delicado, uma vez que o Brasil se insere num mercado bastante importante em termos de pesquisa e de projeção de cenários para o Brasil. No entanto, sem verbas, isso vai se tornando cada vez mais difícil. E para conversar então sobre esse tema, pesquisa e mercado pós-graduação, nós conversamos com o Carlos Henrique de Carvalho, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Berlândia. Boa noite, professor Carlos, bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui para fazer um debate, né, num momento difícil, mas nada é impossível, né, da universidade continuar apoiando os seus pesquisadores, continuar dando apoio às demandas que a pós-graduação da UFO, né, apresenta no momento desse. Certo, e para enriquecer ainda mais esse debate e trazer várias contribuições, ao meu lado está o Douglas Queiroz, diretor da Escola Técnica de Saúde da UFO, também conhecida como Estes UFO. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite, a oportunidade de participar desse momento. Que tenhamos um excelente debate e momentos produtivos de discutir sobre a educação, a questão da formação profissional com o professor Carlos. Ótimo. Então, para darmos início no nosso bate-papo, nós vimos agora há pouco na reportagem o exemplo do Maurício, né, que optou em fazer um mestrado sem a bolsa, embora tenha sido aprovado. Isso é algo comum, professor? Vamos explicar primeiro sobre os programas. Eles oferecem bolsas? Como que é essa demanda, geralmente? Veja bem, a Universidade Federal de Uberlândia tem 51 programas de pós-graduação. Todos esses programas, eles têm bolsas, né? Isso é disponibilizado de acordo com o número de alunos, a nota do programa, né? E o tempo que o programa, né, foi criado. Então, eu faço uma fórmula matemática e a CAPES, né, que dispõe do maior número de bolsas, repassa isso para os programas de pós-graduação. É claro que também nós temos uma simetria muito grande entre os programas de pós-graduação no sentido de ter demandas, né? Tem programas que têm uma demanda maior, tem programas que têm uma demanda maior. Tem programas que conseguem atender um número maior, né, de ingressantes, tem programas que têm defasagem nesse atendimento. Isso é normal, isso não é apenas uma realidade da UFO, é uma realidade do país. Agora, o que às vezes impacta, e foi o exemplo da reportagem, é o aluno, às vezes, abrir mão da bolsa e continuar no trabalho. Isso acontece, na minha avaliação, por duas questões básicas. Uma primeira questão é o valor da bolsa, que não é reajustado desde 2010, no início de 2010. Então, a bolsa de mestrado hoje, ela tem um valor de R$ 1.500, pouco mais do salário mínimo. Se a gente quiser colocar em números redondos, isso é um salário e meio, né? Então, é muito difícil na atual conjuntura. E a segunda questão é não perder vínculo com o mercado de trabalho, né? Ou seja, ele está fazendo um processo de qualificação, né, seja mestrado ou doutorado, né, e mantém o vínculo com a atividade que ele desenvolve. O exemplo
do entrevistado é exatamente ele continuar na educação, né? Ele é professor da educação básica. Então, ele mantém o vínculo, né? Provavelmente aufere um rendimento maior do que a bolsa. É claro que ele mesmo e a própria orientadora, a professora Rita, né, salientaram que isso tem um impacto no desenvolvimento da pesquisa. Esse é o problema. Eu vou fazer pesquisa desenvolvendo uma atividade laboral. É difícil de compatibilizar isso, né? Esse é o desafio hoje de vários programas de pós-graduação, né, da Universidade Brasileira, não apenas aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E no caso também, essa questão de conciliar estudo e mercado de trabalho, quem vai para mais esse lado, ao invés de mestrado e doutorado, mas para o ensino técnico, também pode passar por isso? Passa sim. O perfil do nosso aluno é um perfil de estudante trabalhador. Então, dentro da Escola Técnica de Saúde, nós temos muitos profissionais que já atuam no mercado, que busca a formação profissional, que é a habilitação técnica. Um vínculo que a gente percebe e vem ocorrendo também com a pós-graduação é que os alunos da pós-graduação, através dos professores da escola técnica que orientam nos programas de pós, acaba fazendo coorientação dos alunos da escola técnica. Então, essa interação mercado de trabalho que os nossos alunos têm e a interação com os alunos da pós-graduação vem se mostrando muito produtivo. Então, essa dificuldade gerada que a gente foi posta dos alunos a se manter e buscar o mercado de trabalho, isso é uma realidade dentro da educação profissional. E existe, não são muitos, mas existem os casos onde a interação da pós-graduação com os alunos. Então, nós temos alunos de iniciação científica do nível técnico, que tem interação com os alunos do mestrado e até alunos do doutorado dos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Muito interessante essa troca de experiências, conhecimentos, né? E também foi passado para a nossa equipe de reportagem, que fez essa matéria contando a história do Maurício, o seguinte, professor, é que no mestrado ele está aqui na UFO, mas para o doutorado já existe proposta dele dar continuidade à pesquisa na França, a universidade que ele tem feito esse diálogo, né, tem essa intenção do doutorado sanduíche. Será, professor, que talvez o Brasil tenha deixado de reconhecer de forma ideal os seus pesquisadores locais e lá fora esses talentos talvez estão sendo mais reconhecidos? Só uma observação. Ser doutorado sanduíche, ele tem que estar vinculado aqui à Universidade Federal de Uberlândia. Então, ele faz parte do doutorado aqui, parte do doutorado na França, retorna para concluir o doutorado aqui. Por isso a ideia do sanduíche. Você tem uma fase que é feita fora da sua instituição de origem. Tá? Então, ele pode ter essa opção. Agora, ele pode fazer o doutorado pleno lá, que parece que é a intenção dele, né, após a conclusão do mestrado. Isso vamos dizer assim, é o problema da ciência brasileira, é a falta de investimento. Eu dei na minha fala anterior o exemplo da bolsa de mestrado, mas a bolsa de doutorado é 2.200. Quer dizer, não melhora muito a situação em termos de rendimento, né, para o aluno. E veja bem, é um rendimento que o aluno vai investir basicamente em pesquisa. Ele tem que participar de eventos, ele às vezes tem que comprar algum reagente para laboratório, para desenvolver o trabalho dele, fazer pesquisa de campo, fazer entrevistas, né? Isso tudo é praticamente custeado pelo aluno, né? No momento que você recebe uma oferta, né, que as universidades no exterior, né, ela vê a qualidade dos nossos pesquisadores. Nós temos pesquisadores altamente qualificados, né? A pesquisa no Brasil, ela é boa, ela é de qualidade, né? Ela tenta, né, oferecer melhores condições de laboratórios e melhores condições de financiamento, tá? E isso é atrativo. É aquilo que nós, né, denominamos de fuga de talentos, fuga de cérebros, né? E essa fuga de cérebros é mais preocupante se a gente visualizar o cenário dos 2 últimos anos, que os cortes, né,
para a ciência, para a pesquisa, para, né, o desenvolvimento das universidades públicas brasileiras, vem sendo constantemente contingenciado. Isso é uma preocupação, porque isso impacta não apenas na qualidade daquele trabalho que nós já estamos desenvolvendo, consequentemente, isso vai impactar no mercado de trabalho, consequentemente, nós vamos também ter, né, o comprometimento do presente e do futuro da ciência brasileira. O presente é comprometido com as pesquisas que estão em andamento. E o futuro é comprometido com a fuga dessa meninada que está entrando na Universidade Federal de Uberlândia. Veja bem, nós estamos iniciando o semestre, né? As aulas na graduação começaram ontem, né? Quais são as expectativas se eles entram dentro dos seus respectivos cursos, se iniciam as suas atividades e a tônica da discussão é corte do financiamento para a pesquisa. O professor Douglas, ele salientou, existem as bolsas de iniciação científica para o ensino técnico. Nós temos as bolsas de iniciação científicas para o ensino médio, para a educação básica praticamente. Temos as bolsas de iniciação científica, temos bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsas de pós-doutorado. Então, a Universidade Federal de Uberlândia, né, é uma das poucas instituições brasileiras que consegue abranger desde a educação básica, que é o Colégio de Aplicação, a ESEBA, passa pelo ensino técnico, pela ESTES, né, todos os nossos cursos de graduação, mais 51 programas de pós-graduação, e no âmbito desses programas de pós-graduação, nós temos mais de 80 bolsistas de pós-doutorado, fazendo pesquisas de alto nível. Então, nós temos que manter isso, nós temos que preservar isso. É claro que isso impacta no desenvolvimento da pesquisa, mas também tem um vetor com o mercado, com a formação de um pessoal altamente qualificado que iniciou essa formação no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. Ele pode ter feito ESEBA, depois feito um ensino técnico, ingressado num curso e ter a possibilidade de desenvolver uma pesquisa ou mesmo buscar uma formação, porque nós temos mestrados profissionais também, são 8 mestrados profissionais, né? Então, eu acho que a Universidade Federal de Uberlândia, ela vem respondendo às demandas da sociedade. Ela responde à demanda acadêmica com pesquisa de alta qualidade, ela responde à demanda profissional com profissionais, né, altamente qualificados, né, e isso está, né, em todas as suas modalidades de ensino que são ofertadas. Certo. Daqui a pouco nós continuamos com o nosso bate-papo. Falando então sobre mercado de trabalho, veja algumas vagas que estão abertas no Cine de Uberlândia. Uma vaga para controlador ambiental de pragas. O salário é de R$ 1.607 e a empresa exige experiência de 6 meses e ensino fundamental completo. Oportunidade para mecânico de manutenção de máquinas de construção civil. É preciso ter experiência e curso técnico ou superior em mecânica. O salário é a combinar. 4 vagas para motorista de bitrem automático. Remuneração a combinar. Para concorrer à vaga, é preciso ter concluído o ensino fundamental e ter experiência de 6 meses. Oportunidade para demonstrador de mercadorias. Salário de R$ 1.212. A empresa também exige experiência e ainda ensino médio completo. Vaga para armador de ferros. É necessário que o candidato tenha ensino fundamental completo e experiência na área. O salário é de R$ 1.491. Oportunidade para costureira e que tenha concluído o ensino fundamental. Remuneração a combinar. É preciso ter experiência de 6 meses. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos nossa entrevista sobre pós-graduação em mercado. Não saia daí, voltamos já já.
O Jornal da UF está de volta e com um alerta importante. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou que amanhã, quarta-feira, entre 10 da manhã e 6 da tarde, o índice de umidade relativa do ar ficará próximo ou abaixo de 30% em nossa região. Então, vale lembrar que é importante beber muita água para se manter hidratado. Confira como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades do estado. Quarta-feira nublado em Uberlândia, mínima de 16 e máxima de 30 graus. O dia fica ensolarado em Monte Carmelo, com temperaturas entre 15 e 31 graus. Patos de Minas tem a quarta-feira parcialmente nublada, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. Dia parcialmente nublado também em Ituiutaba, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Coromandel tem temperaturas amenas e predomínio de sol, a mínima de 14 e a máxima 29 graus. Voltamos então com o nosso bate-papo sobre pós-graduação em mercado. Conta pra gente essa questão também de tem pessoas que se formam na graduação e optam por estudar em cursos técnicos ao invés de um mestrado ou doutorado. Existe esse cenário? Isso ocorre. A questão da verticalização do ensino é uma tendência de continuidade na sua formação profissional, mas nem sempre, por questões como o professor Carlos citou, o valor da bolsa talvez não seja interessante e por questão, às vezes, que o mercado de trabalho não consegue absorver tanto profissional qualificado com mestrado, doutorado. Existem alguns alunos que acabam optando, ao invés de seguir uma pós-graduação, volta a complementar a sua formação com educação profissional, realizando algum curso técnico, são cursos de 1 ano e meio, 2 anos, que nós temos na nossa instituição, e que com essa formação ele consegue ter algumas habilidades profissionais junto aos conselhos, que é um exemplo que a gente pode ter, que ocorre bastante, é com a biologia, que volta para a escola técnica e faz o curso de controle ambiental e acaba tendo algumas habilidades profissionais que são reconhecidas pelo Conselho Regional de Química e o CREA. Mas um destaque importante que dentro da escola técnica, apesar de ser uma escola de formação profissional, e todos os cursos trabalham a questão da formação, quando eu falo a formação, a escola ela tem uma preocupação de não formar só a parte técnica, formar o ser em si. Então, dentro das disciplinas técnicas, para atender também a formação desse ser e, consequentemente, a vida dele profissional e pessoal, nós temos um rol de disciplinas que envolve desde a psicologia até o empreendedorismo. Então, apesar da gente estar falando sobre o mercado de trabalho, a nossa visão como formação profissional está acima do que simplesmente atender o mercado de trabalho, e sim a formação do ser como um profissional. Certo, e falando nessa questão da formação do ser como um profissional, vamos mostrar agora o exemplo de um estudante de medicina da UFO, de como a pesquisa pode abrir portas. Com o trabalho de graduação, ele e outros colegas concorrem a um prêmio na Universidade de São Paulo. Matheus está no último ano do curso de medicina. Divide o tempo entre as aulas da faculdade e o estágio obrigatório no Hospital de Clínicas da UFO. Mas também sobra um tempo para se dedicar à pesquisa e participar de eventos acadêmicos. Recentemente, ele esteve em um congresso na USP, apresentou um trabalho que fez junto com outros colegas e agora concorre ao prêmio Oswaldo Cruz. Que a gente fez um estudo de um relato de caso, de um paciente jovem que teve uma doença rara, que se manifestou de uma forma bem rara. Então a gente optou por fazer esse trabalho, trazendo o relato desse paciente e levando a história dele, desde o diagnóstico até o tratamento ao qual ele se submeteu. O objetivo desse prêmio é realmente de estimular a pesquisa entre os estudantes de medicina, ou seja, não deixar com que os estudantes se restringam apenas ao ambiente acadêmico, apenas ao estudo da medicina em si, mas sim que eles busquem fazer as pesquisas e se aprimorarem na área da pesquisa como um todo. Desde o início da graduação, Matheus também é um pesquisador.
já participou do programa Jovens Talentos para a Ciência e do programa Ciência Sem Fronteiras, onde teve a oportunidade de conhecer mais sobre a pesquisa na área de ciências biomédicas, no Reino Unido. No Reino Unido, que foi onde eu fiz o meu intercâmbio, né, na Escócia, a pesquisa é uma coisa muito forte. Então, a todo momento, eu sempre tive contato com professores que estavam sempre assim no topo, né, das suas áreas de pesquisa. E isso acabou que me estimulou bastante. Então, quando eu voltei para o Brasil, acaba que sempre quando eu vejo uma oportunidade de pesquisa ou de apresentar algum trabalho, isso agora já me chama mais atenção do que me chamava antes. O estudante ainda precisa terminar o estágio, a graduação e fazer a residência médica, mas também pensa em seguir carreira docente. A docência é uma coisa que muito me interessa, assim, porque eu acho muito interessante, já tive ótimos professores, né, que se especializaram, então eu acredito que devo seguir a carreira docente, só que no momento não tem exatamente um caminho bem trilhado específico, mas como a docência, junto com a docência, acaba vindo a questão da pesquisa, né, do aprimoramento, eu acredito que essa que vai ser uma área que eu vou acabar percorrendo, se Deus quiser. Professor Carlos, a pós-graduação, por exemplo, a questão do mestrado e o doutorado, as pessoas às vezes têm dúvida, vale a pena fazer mestrado e doutorado apenas se quiser seguir carreira docente, se tornar professor no ensino superior, por exemplo, ou é melhor pensar numa outra especialização, um outro tipo de pós para estar mais preparado para o mercado? Esse é um dilema que as pessoas costumam ter. O que o senhor aconselharia para quem está nessa dúvida? Faça mestrado e doutorado, né? É claro que a universidade ela não consegue absorver toda a demanda, né? Nenhuma das universidades brasileiras. E aí eu acho que as pessoas também têm que, o professor Douglas deu um exemplo, fizeram uma graduação e volta para uma área mais técnica, para o ensino técnico. Não há nenhum, né, vamos dizer assim, demérito ou um processo de retrocesso. Não, é muito pelo contrário, ele está buscando um outro caminho da formação, para complementar uma formação que ele já teve, né? Agora, só para responder diretamente, né? Algumas empresas, elas já estão exigindo mestrado e estão exigindo doutorado, né? E não é o doutorado profissional ou o mestrado profissional. Elas não fazem essa distinção. Elas falam, olha, você desenvolveu uma pesquisa, né, no campo acadêmico, então essa pesquisa vai retornar, né, para a empresa. O exemplo mais imediato é a Embraer, né? A Embraer ela já faz a contratação de alguns engenheiros exigindo doutorado. Então, a qualificação ela é sempre importante. Eu me lembro muito de uma frase de um filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant. E o Kant diz assim, a informação como formação, né? Eu acho que essa é a premissa, ou uma das premissas, que a universidade brasileira tem que perseguir, né? Ou seja, nós temos que dar uma autoqualificação, mas visando responder às demandas da sociedade em termos de mercado, mas também da produção do conhecimento para retornar a essa sociedade. O Matheus, da reportagem, ele está concorrendo a um prêmio da Universidade de São Paulo. Mas nós temos aqui dentro da universidade uma aluna, né, da FAGEM, né, que ganhou o prêmio do CNPq de iniciação científica. E o que essa aluna, Camila, desenvolveu, né, foi uma pesquisa de economia solidária. Tá? Então, isso dá um retorno, né, exatamente no sentido daquilo que é a essência da universidade. A universidade existe para diminuir desigualdades. Desigualdades dentro do mercado do trabalho, desigualdades dentro da estrutura da sociedade, desigualdades no sentido de minimizar ao máximo, né, aquelas necessidades que são postas pela comunidade, pela sociedade. Certo, fica então o recado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. É um assunto tão interessante, com certeza ficaríamos mais tempo falando, mas quero agradecer a participação de vocês. Douglas, uma boa noite, volte sempre ao Jornal da UFO.
Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada. E professor Carlos, muito obrigada também pela participação. Eu que agradeço e estou à disposição para uma próxima oportunidade. Certo. Amanhã no Jornal da UFO vamos falar sobre feminicídio. Você pode enviar suas dúvidas na página da TV Universitária no Facebook ou no Instagram. Uma ótima noite para você e até mais.